Irmãos, tinha feito uma convocação hoje à tarde para que todos os irmãos que estão assumindo a diretoria nesse ano, final desse ano, na ata para o ano que vem, que os irmãos estivessem aqui nessa noite. Mas alguns irmãos estão viajando e falam, pastor, deixa para quando a gente estiver aqui e tal. Então nós vamos fazer o seguinte, nós estávamos conferindo ali, eu conferi com a Semires, domingo que vem é dia 10 e depois dia 17. No final do mês de novembro nós vamos fazer isso. Nós vamos ter um culto aqui de comissionamento para o novo ano, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Então, você que é líder da igreja, você que está em casa hoje, ouvindo isso ou vai ouvir, venha no último domingo do mês para a gente poder fazer essa consagração diante do nosso Deus. Amém, irmãos? Acho que eu falei tudo, né? Falei tudo. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós estamos encerrando hoje o Ressignifique Sua Bíblia. Claro que esse assunto é inesgotável, irmãos. A gente não podia, se fôssemos falar sobre as Escrituras, talvez nós passássemos o ano aqui explorando os assuntos e nos aprofundando. Mas eu queria apontar para vocês aquilo que é básico na nossa fé, para conhecermos a palavra do Senhor e retirarmos dela aquilo que realmente é importante para nós, como filhos de Deus, como homens e mulheres do Senhor, que é vida e paz. Quem ama a palavra, quem se refugia na palavra, encontra nela vida e paz. E se você quiser acrescentar alguma outra coisa, você pode colocar felicidade, esperança. Porque para o homem de Deus e a mulher de Deus, ela é e continuará sendo a nossa fonte, até um dia quando nós nos depararmos com a palavra viva novamente. Aquele Logos que se fez carne e habitou entre os homens, habitou entre nós. Hoje ele está, a palavra nos diz que ele está à direita de Deus, está aguardando o som da trombeta, o rugir, o tocar, o soar da trombeta de Deus para retirar a sua igreja. E um dia nós estaremos para sempre com o Senhor e não precisaremos mais da palavra no papel, ou da palavra escrita ou digitalizada, do que for, mas ele é a palavra eterna. Amém, irmãos? É a sabedoria encarnada, é o conhecimento, todo o conhecimento reside na pessoa de Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25. Amém ou misericórdia? Não se limitem, porém, a ouvir. Olha que interessante, né? Como o irmão de Jesus começa a falar sobre a necessidade da palavra de Deus na nossa vida e o que ele nos desafia. Não se limitem, porém, a ouvir. Como é bom ouvir a pregação. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, nossa, que palavra boa. Às vezes a gente ouve uma mensagem, hoje eu estava acompanhando um culto de um pastor amigo meu e a gente foi almoçar, eu e a Alessandra junto, e demos risada com a mensagem e nos emocionamos com a mensagem e a gente, como é bom ouvir a palavra. Mas Tiago está dizendo, não se limitem, porém, a ouvir. Preciso ter contato com essa palavra. Ponham-na em prática. É preciso praticar. Sabe de uma coisa? Olha para mim. Tudo que a gente aprendeu na vida, se você passa um período sem fazer, você desaprende. Até andar de bicicleta. Dizem que quem aprendeu a andar de bicicleta nunca mais esquece. Não sei se é verdade. Eu nunca esqueci, porque de vez em quando eu dou umas pedaladas. Mas dizem que algumas coisas que passam a não ser mais prática na nossa vida, a gente abandona como algo não útil. E ele continua então dizendo, do contrário, só enganarão a si mesmos. Quem ouve e não pratica está sendo enganado por quem? Por quem? Por si mesmo, pela própria pessoa. Eu sou crente, ouvi a palavra domingo, aí não pegou na Bíblia na semana, não praticou o que ouviu, se enganou. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram. O que diz aí o texto? O que está aqui? Serão felizes no que fizerem. Vamos repetir isso? Serão felizes no que fizerem. Preste atenção. Nós vimos nesses domingos anteriores
que para alguns a palavra é um peso. Eu tenho que seguir essa lei, eu tenho que andar conforme isso, conforme aquilo. Mas ela pode ser um prazer para mim e para você, e ela não se torna mais um peso, porque eu faço isso entendendo que Deus quer o melhor, que não é uma regra, mas é a posição de um pai dando direção a seus filhos, para que a vida de seus filhos corram bem, ande melhor, e para que eles vivam melhor. E aí o texto diz que, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, traz liberdade, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. E a gente vem falando isso desde o início, quando nós começamos a falar sobre ressignificar a Bíblia. Mas é trazer o sentido original da palavra para nós mesmos e darmos valor a essa palavra e nos reeducarmos nela, reeducarmos a nossa família, reeducarmos a nossa postura, reeducarmos o nosso caráter, a nossa fé. Aliás, 40 dias de jejum e oração que nós vamos começar também no próximo domingo, esqueci de falar. Ressignifique sua vida espiritual. E ressignificar a vida espiritual é tirar princípios da palavra do Senhor que possam dar base sólida para a nossa caminhada. Então, nós estamos chegando ao fim dessa série de ressignificar a Bíblia. Mas quando você vai às Escrituras para que ela dê um sentido para a sua vida, é inesgotável. Vai para a Escritura para que ela dê um sentido para a sua família, é inesgotável. O homem que busca na palavra de Deus um renovo, está sempre renovando a sua fé, a sua conduta, o seu comportamento, o seu caráter. E não se deixa moldar pela cultura, pela sociedade, pelas ideologias e pelas filosofias do homem. O homem de Deus, a mulher de Deus. Então nós aprendemos que a palavra de Deus é vida. Se você esqueceu tudo, não tem problema, mas a primeira coisa que você tem que lembrar é que a palavra de Deus é vida. É como o ar que nós respiramos, é o pulsar do nosso coração. O crente sem a palavra morre, irmãos, seca, murcha como a flor e cai. Mas ela é vida, ela também é espelho, como diz Tiago. E essa palavra, nós vimos no domingo passado, que o problema quando nós olhamos para a palavra e que nós não queremos muito ler a palavra, é porque ela é espelho que reflete a verdadeira imagem de quem somos, de como está o nosso estado, de como nós estamos nos comportando, aquilo que sai dos nossos lábios, aquilo que passa no crivo dos nossos pensamentos. Ela traz à tona isso, então ela é um espelho que reflete a verdadeira imagem. E aí nós entramos em crise. Mais uma crise para a gente administrar. Por quê? Porque a gente não está interessado em ser feliz de verdade. Então ela é um espelho que reflete a verdadeira imagem de quem somos, mas revela também um caminho que Deus quer que a gente retome. Ela não só aponta aquilo que está errado em nós, como Paulo disse a Timóteo, como nós vimos no domingo passado, mas ela também aponta um caminho de excelência para a nossa própria vida. Então, ela é vida e ela é espelho, reflete a nossa imagem, revelando-nos quem somos e o que Deus espera que nos tornemos, através dela. Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Tiago, então, nos avisou, não se limitem, porém, a ouvir. Ouvir não adianta. Não adianta ouvir os devocionais da Água da Rocha. Não adianta ler apenas as meditações que nós vamos colocar. Estou lá, já estou com 26 meditações para que a gente alcance 40. Estou preparando todas elas, com muito carinho, com muito amor, pedindo direção de Deus. Mas não adianta ler se tudo aquilo que nós lermos ali, tudo aquilo que nós ouvirmos, tudo aquilo que foi debatido no podcast, tudo aquilo que aprendemos na oração, no momento de intercessão, aqui às 18 horas, depois as mulheres à mesa, nos embaixadores do rei, nas crianças, se nós não colocarmos isso em prática, de nada vale. É morto. Por isso, irmãos, que há tanto crente sem vida. Perdeu a esperança, perdeu a fé. Por isso que tanto crente não dizima mais, segue pastores, como eu falei aqui, que são contra a igreja, que são contra o ministério pastoral, que são contra o dízimo, mas estão aí ricos. E arrumam logo um jeito de arrancar dinheiro do povo. Porque o negócio deles é gente, muita gente. Não é porque amam gente, é muita gente. E com muita gente você não precisa dizimar. Dê uma oferta qualquer para sustentar o ministério.
Mas isso é pecado. Quantos e quantos anos da nossa vida? Irmãos, eu voltei para a igreja com 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade, mas eu fui criado na igreja, eu ouvi a palavra desde muito cedo. Mas quantos e quantos anos da nossa vida tivemos a oportunidade de ouvir instruções riquíssimas da palavra e nós não fizemos o que a palavra nos disse? E eu não estou brigando com você, é o meu jeito de ser enfático. Eu estou falando isso comigo também. Quantas instruções Deus trouxe ao meu coração na caminhada, na minha vida de solteiro, na minha vida de casado, antes de ser pastor, no ministério pastoral, e a gente não dá ouvido. Isso aí não é para mim, é para outro. No entanto, anos e anos se passaram, mas não deixamos que ela moldasse a nossa vida. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, e nós precisamos permitir que a palavra volte a moldar o nosso pensamento, nossas palavras e nossas ações. A medir a palavra que sai dos seus lábios, da palavra que entra no seu coração, da palavra que passa nos seus pensamentos, e aqui são todas as palavras, não é apenas a palavra de Deus, a medir isso, a ter um crivo, um senso. E nós aprendemos aqui que esse crivo e esse senso na vida do homem e da mulher de Deus, ele vem quando a palavra está dentro de nós. O que tem ocupado o espaço dos seus pensamentos, do seu coração, nesses últimos anos? Quantas vezes eu e você fomos levados ao espelho divino? Lembra que eu falei aqui, sem vergonha, você nunca leu o Salmo 119 de uma vez? E a gente brincou com isso, mas quantos de nós, de verdade, foi feito um desafio, quantos nós nos debruçamos sobre o Salmo 19 para fazer, pelo menos o pastor pediu, eu vou fazer porque o pastor pediu, ou não nos interessou? Ainda está em tempo. O pastor não amaldiçoa ninguém por causa disso, não. Ainda está em tempo de você ler o Salmo 119 todo em voz alta para você mesmo. Mas quantas vezes nós fomos levados ao confronto do espelho da palavra de Deus e nós ignoramos? É legal que às vezes no encontro de casais, o pastor está falando sobre o relacionamento pessoal e falando do casamento e papapá. E aí quando ele fala alguma coisa, a mulher dá uma catucada no marido, está vendo? E às vezes também do mesmo jeito, o homem fala à mulher, aí, está vendo? Isso é contigo. Não, isso não é para ele, isso não é para ela, isso é para nós. Porque é a palavra. Mas num primeiro momento de distração, e é isso que o texto fala, nos esquecemos de quem Deus nos chamou para ser de verdade. Nossa identidade está na palavra, irmãos. Ela não é apenas um livro de regras, nem apenas um manual de prática, ela é o nosso manual de fé e prática, sim, mas ela não é apenas isso, ela é a nossa identidade. Nela tem o conteúdo da nossa vida, de como nós devemos conduzir a nossa vida, a nossa família. Então, no momento, nós somos confrontados no espelho pela palavra do Senhor e saímos daqui, saímos ali fora e o nosso assunto já mudou. Um culto abençoador. Nós ouvimos a palavra, ouvimos um testemunho e não conseguimos nem glorificar a Deus. Isso aí é coisa do irmão. Nós não nos emocionamos com o testemunho, porque a palavra já está fora do nosso coração há muito tempo. Não nos sensibiliza mais, e o assunto que se torna da porta para fora são diversos e inúmeros, mas não o que foi pregado pela palavra do Senhor. Porque o pastor já falou demais. Não pensamos durante a semana sobre o que foi dito. Por isso que não basta ouvir, é preciso praticar. Na parábola do semeador, Jesus disse, e eu vou ler para você o 19 e o 23, mas ela do capítulo 13 de Mateus, do 1 ao 23. Versículo 19 e 23 diz assim: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a atendem. Ouvem a mensagem, e aqui não é só uma questão de anúncio da palavra de Deus e pregação do evangelho para os não crentes. Ouvem a palavra de Deus, ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. O maligno não deixa a semente germinar. Versículo 20, as que caíram sobre o solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem. Ouvem.
ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito tempo. Da mesma forma que incendiou, apaga. Assim que enfrentam problemas, sem demora recebem com alegria, versículo 21, contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito tempo, assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanima. O índice de jovens que vão para a faculdade e desistem da fé, abandonam a fé, é imenso, é em número, e estão enquadrados nesse texto. Porque levaram a sua vida inteira uma vida de compreensão, de gostar da palavra, mas ela caiu em solo rochoso. Receberam com alegria, mas as tribulações vêm, a pressão da sociedade, a filosofia desse século, as ideologias desse mundo sugam as forças e logo eles desanimam e se entregam. Versículo 22, as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vista e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Não produzem fruto na vida pessoal do crente, não produz fruto para o reino de Deus. 23, e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes mais do que a quantidade semeada. Louvado seja Deus. Não sei se você sabe, mas uma das funções do diabo é distrair você no momento da palavra. Pim, o telefone tremeu, você quer dar uma bisbilhotada. Amanhã o boleto que vai chegar, as lutas da semana, as dores. Eu tenho tanta coisa para falar e para fazer. Aqui no culto não é hora disso. Você precisa cultuar a igreja. Você precisa cultuar a Deus. Então, quando nós entendemos que Deus está nos convidando a ressignificar a sua palavra, isso nos dá um sentido de necessidade pessoal a ela. Uma necessidade pessoal de consultá-la, como um oráculo. Eu nunca vi um tempo como esse, irmãos, crente discutindo sobre horóscopo. Que coisa horrível! Que fé de mais é essa ou fé de menos é essa? Que desgraceira! Gente discutindo porque alguém falou, deu uma profetada sobre a sua vida. Quem te conhece é Deus, meu irmão. Gente indo se consultar. Eu já falei que esse negócio de consultar é um negócio, que a Alessandra consultou lá um camarada, uma mulher lá para casar com um fazendeiro. Olha o fazendeiro que Deus arrumou para ela. Se lascou. Mas tem crente metido nesse negócio. Tem crente que faz da Bíblia jogo de sorte, irmãos. Sabe aquela caixinha? Como é que é o nome daquele negócio? Caixinha de promessas. Todo mundo já passou por essa fase da caixinha de promessas. Ali só tem coisa boa, irmãos. Mas a Bíblia não é só aquele versículo, a Bíblia é um todo. É muito fácil se apoderar das palavras boas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas lá no meio diz que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. E se nós vamos passar por lá, o importante é que Ele esteja conosco. É isso que o salmista está dizendo. E olha para mim. Pastor, eu nunca passei, mas você vai passar em algum momento. Nem que seja no chegar da tua morte. E a melhor coisa da vida é saber que o Senhor está lá. Então Deus está nos convidando a ressignificar a palavra, porque ela é que dá sentido, irmãos, de necessidade pessoal para mim e para você. Algumas lições, anote aí no seu coração. A primeira, Tiago diz que ela é espelho da alma. Nós começamos a falar disso. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponha-na em prática. Do contrário, só se enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Primeira coisa, então, que você tem que entender é que a palavra é o espelho da alma.
Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, se esquece de sua aparência. Quantas mulheres foram no banheiro aqui quando chegaram para ver, a sua face no espelho depois? Levanta a mão aí. Quantos homens foram no espelho dar uma penteada no cabelo? Ah lá, amém, confessa. Aí quando você chega aqui, sopra um vento no corredor, desmancha. Será que está legal? É isso que o Tiago está falando. Ao contato com a palavra, nós olhamos para nós mesmos, mas saímos de lá, saímos daqui, saímos dali, desceu a rampinha do Palácio do Planalto, já esquecemos tudo. Tiago nos diz que quem apenas ouve e não pratica é comparado a alguém que se olha no espelho e logo se esquece da sua aparência. Quando eu ainda tinha cabelo, eu não podia entrar no ônibus com o vidro aberto, irmãos, para ir trabalhar. Porque eu precisava chegar penteado lá. Ainda tinha cabelo. Quando a Alessandra falava assim, não, seu cabelo está... Não põe a mão no meu cabelo, que negócio é esse? É mais ou menos isso. A Bíblia, queridos, é o espelho que reflete o estado pecaminoso de todos os seres humanos. Não há ninguém melhor aqui, irmãos. Nem ricos, nem pobres, nem preto, nem branco, nem gordo, nem magro. Já que eu sou gordofóbico, a minha mulher falou que eu sou gordofóbico. Não tem. O verdadeiro eu, ela expõe o verdadeiro eu. Esse espelho, irmãos, é você se olhando para si mesmo. Seus pensamentos. Por isso que Jesus não nivela a palavra na regra e na lei. Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu até ele. Se você cobiçar a mulher do teu irmão em pensamento, já pecaste. O nível não é no raso da fé, é no alto. Porque o Senhor sabia e conhece a nossa vida e sabia que nós precisávamos ser expostos a nós mesmos. E olhando para nós, vermos em nós as nossas raízes malignas. Não é o diabo, somos nós. A Bíblia, então, queridos, ela é o espelho que reflete o estado pecaminoso do ser humano, o verdadeiro eu, revelando tanto nossos delitos quanto os nossos pecados. Ela expõe isso, mas também ela demonstra o quanto Deus espera de nós, o quanto Deus acredita em mim, em você, no potencial que Ele tem para você, na sua vida, de operar verdadeiros milagres na vida das pessoas, na vida da sua família. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo ela expondo homens poderosos em Deus, mas ela expõe as suas fraquezas. Não somente para que a gente não caia nos mesmos erros, mas para que a gente entenda que nós não somos capazes. John Piper, num dos seus sermões, escreveu o seguinte, o sermão é a renovação da mente, Romanos 12. A palavra de Deus é o espelho que nos mostra quem somos e quem podemos ser em Deus. Eu fiz um parênteses aqui que é meu. Ela nos transforma, não apenas mudando o nosso comportamento, mas também renovando a nossa mente. Amém, irmãos? Metanoia. Quando nós somos salvos por Cristo, a velha vida fica para trás. Eis que tudo se faz novo. Metanoia, mudança de mente. E essa mudança de mente é a mudança de que aquilo não me serve mais. E o que serve agora? A orientação da palavra. Eu tenho uma nova compreensão sobre a vida. Não mais através do meu foco e dos meus pensamentos ou da minha própria visão, mas através da visão da palavra de Deus. Então, queridos, nós somos desafiados a não resistir. Deus está chamando você, desafiando você a não resistir, mas a se permitir ser moldado por essa palavra maravilhosa, tornando-se reflexos de Cristo, da imagem do Senhor. Amém ou não? Amém. As pessoas estão cansadas de crente meia tigela, irmãos. Meia boca. Crente que faz uma coisa e que vive outra. As pessoas estão cansadas disso. Elas querem ver crentes que
se deixam levar para a cruz. E não crentes que querem a glória. Nós estamos vivendo num tempo de crente de glória. Ô glória, ô glória. Que glória, irmão? O negócio está difícil. É prego. É marreta. Se a primeira lição para nós nessa noite, como diz Tiago, Deus através de Tiago, que a palavra é espelho da alma. O verso 25 diz que a palavra, ela é lei perfeita que liberta. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta. Deus nos convida a observar atentamente essa lei que nos liberta, irmãos. Muitas pessoas olham as Escrituras e a enxergam como um peso, como um fardo de princípios. Nós falamos isso aqui repetidamente em todos os domingos, propositalmente. Como um livro cheio de regra, difícil de ser cumprida. Porque no fundo, a gente quer viver o prazer dessa vida. Deus não nos criou para isso. Deus nos chama para um outro estilo de vida. O Senhor nos salvou para uma outra razão de viver. No entanto, o que de fato Tiago está nos lembrando é que a verdadeira obediência traz liberdade. Isso significa dizer o seguinte, que num grupo de pessoas, você não precisa cometer os mesmos pecados que o outro para ser livre. Alguém vai dizer para você, você é crente, você não pode. Não pode porque eu não quero. Eu não quero, vocês são escravos. Eu não me prostituo porque eu não quero, eu não arrumo uma outra mulher porque eu não quero. Eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga. Não é porque eu sou proibido por nada, eu não fumo porque eu tenho a liberdade de dizer não. Porque, irmãos, qualquer coisa fora daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida é pecado, é prostituição, é impureza. E nós vamos falar também sobre santidade desses 40 dias. Mas é o meu jeitinho de ser, pastor. Não tem jeitinho de ser, irmãos. Eu gostaria que pudesse ser, mas não é assim que funciona com o Senhor. Então, a verdadeira obediência é que traz liberdade. Em Cristo Jesus, eu e você fomos libertos. Nós vamos ceiar para trazer à nossa memória a lembrança, o sacrifício de Jesus. Então, nós fomos libertos para viver uma vida de obediência e em plenitude. Não é um sacrifício. Jesus já pagou o alto preço. Ele já se sacrificou. Eu não vivo a vida no Filho de Deus, a vida do reino de Deus, num sacrifício. Ai, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja. Eu já falei para vocês, eu gosto de estar aqui. Eu gosto de congregar, eu gosto de festejar a vida em Jesus Cristo. Eu gosto de celebrar. E isso tem que ser pertinente a você, meu irmão e minha irmã. Não podemos substituir esse momento por nenhuma outra coisa. Sabe por que estamos fazendo isso? Sabe por que as pessoas estão fazendo isso? Porque a palavra não trouxe liberdade, as pessoas estão escravas de si mesmas e de seus próprios prazeres. Seus próprios desejos, diz Paulo, é que imperam sobre a vida daqueles que não têm liberdade em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 8-9, Paulo diz assim, lembre-se de Jesus Cristo, descendente do rei Davi, Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. 2 Timóteo 8:9. E por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Poderia parar por aqui e ir embora para casa, ceiar e ir embora. Mas ele continua assim, mas a palavra de Deus não está presa. Então Paulo estava preso, as pessoas estavam tristes, e a carta de Filipenses e a carta de Paulo também a Timóteo é uma carta, Filipenses é uma carta de alegria, e a carta de Paulo a Timóteo é uma carta de desafio pessoal para aquele pastor que estava começando o seu ministério. Pastor Tim Keller, disse que em Sabedoria de Provérbios, ele afirmou o seguinte, a verdadeira liberdade não é a ausência de restrições. O que estão pregando hoje é a ausência de restrições, a graça barata.
A verdadeira liberdade não é a ausência de restrições, mas a presença de limites que nos permitem viver como fomos projetados para viver. Amém, igreja? Deus nos projetou com um propósito e um plano de vida. As restrições que encontramos são limites. A lei, a palavra para o povo judeu era para que desse a eles limite, para que eles entendessem que algumas coisas que eles haviam visto e vivido no Egito não cabia mais num povo sendo guiado por Deus. E para nós, pastor, é a mesma coisa, porque nós somos chamados a uma nova vida. Há limites para mim e para você, meu irmão, porque nós fomos projetados para viver uma vida diferente. Assim como foi com Israel, nós estamos aqui hoje para servir de exemplo. Sabe o que eu perguntei para mim mesmo? Eu sou exemplo? Para as pessoas que me conhecem, para pessoas com quem eu me relaciono, para a minha família. Aplicando essa verdade, entendemos que viver conforme as Escrituras nos liberta da corrente do pecado, irmãos, e do egoísmo. Ela nos liberta do pecado porque a nossa esperança passa a estar no Senhor, e do egoísmo porque nós vamos morrendo para nós mesmos, como diz o apóstolo Paulo, abrindo para uma nova vida de serviço e amor ao próximo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir isso? Não mais eu, mas Cristo vive em mim, por mim e através de mim. Então a primeira lição é que Deus, a palavra de Deus é espelho. E ela, quando nós olhamos, nós nos vimos nela. E sendo espelho, ela é lei perfeita que liberta. Ou a pessoa se mantém aprisionada por uma decisão própria, ou ela encontra a liberdade no caminho que a palavra do Senhor orienta. E esse caminho é o caminho de verdade, é Jesus Cristo. E aqueles que são, se veem no espelho da alma, aqueles que aceitam essa liberdade perfeita, diz Tiago também, que eles são livres e são felizes naquilo que fazem. É o texto que eu estou falando. Versículo 25, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes. Você está infeliz, meu irmão, minha irmã? Seu casamento é um casamento infeliz, sua vida se tornou uma vida infeliz, você precisa voltar para a palavra. Você precisa se voltar para essa palavra e ver o que está em ordem e aquilo que está em desordem na sua vida e ajustar os seus ponteiros, o ponteiro da sua vida, ou como dizia um pastor que eu amo muito, o pastor Eduardo, deixa Deus apertar, deixa a palavra apertar os parafusos que depois de anos e anos estão frouxos. Felicidade, perguntei para o Google o que é felicidade. Dizem que felicidade é uma casinha no campo. Vai ter uma casinha no campo para tu ver o que é mais bom. Felicidade é uma casa na praia. Vai lá, tem uma casa na praia, deixa lá tudo enferrujando para tu ver. É uma lancha, é um barco. Mas o Google respondeu que felicidade, o Wikipédia disse que felicidade pode ser definida como um momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Legal, bonito, hein? É realmente. Quando há um conjunto de coisas contribuindo, a gente, nossa, eu estou felizão. Essa semana foi uma semana abençoada, choveu, fez calor, fiquei melhor, e isso aconteceu, fui promovido, coisa boa. É isso que está dizendo aqui o Wikipédia. No entanto, irmãos, a felicidade sincera não pode estar resumida a um conjunto de sentimentos prazerosos. Por que não? Porque passa. Sentimentos passam. Sentimentos são guardados por um tempo e esquecidos, até a dor da perda. Você não sofre mais hoje a morte do seu pai e da sua mãe, porque já foi. Você ainda sente saudades, mas o sentimento que havia no dia seguinte à morte já não é mais o mesmo. Sentimentos passam, coisas materiais passam, tudo passa nessa vida, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Amém, igreja?
Então, quando nós olhamos a palavra como um espelho, ela nos leva a decidir por liberdade. E quando nós nos colocamos na liberdade da palavra, nós somos felizes naquilo que decidimos fazer. Eu não preciso entrar na rotina de ter 4, 5, 6 trabalhos, porque eu tenho que dar uma satisfação do meu estar, do meu bem-estar para a sociedade. Eu tenho que manter a minha vida num status, afinal de contas eu sou isso, eu sou aquilo. Não é razão. Quando nós encontramos com Jesus, Ele passa a ser a razão da nossa vida, o propósito da nossa existência. E nós entendemos que trabalhando muito, trabalhando pouco, nada vai além da vontade dEle para a nossa vida. Nada. Felicidade para os salvos em Jesus consiste em viver de acordo com a verdade de Deus. Com a verdade de Deus. Quem falou? Foi o pastor Toninho. Não leve em consideração não, irmão. Leve em consideração o que a palavra está falando. Ah, foi o pastor fulano de tal. Vai morrer, vai virar, o bicho vai comer. Todo jeito. Vai feder. Há uma bem-aventurança profunda que nasce da prática da palavra, irmãos. É isso que Tiago está dizendo aqui. Há uma felicidade, uma bem-aventurança, uma bênção especial para quem pratica a palavra. Uma alegria que o mundo não conhece. Nem recursos desse mundo podem oferecer. Nada. Nada, nada, nada. Dr. Augusto Cury disse o seguinte: ser feliz, você que gosta dos psicólogos, psiquiatras, eu gosto dele porque ele é crente, já deu esse testemunho. Ser feliz é encontrar força no perdão. E aqui é perdoar e ser perdoado. Encontrar força no perdão, esperança nas batalhas. Ai, Senhor, está difícil. Como é que é, Fábio, que Deus falou para o seu coração mesmo lá no culto? Que você não queria que ninguém falasse para você, nem o pastor? Vai passar. A gente não quer ouvir, irmão. Esperança na batalha é o seguinte: vai passar. Ah, pastor, mas eu sei, mas eu não quero, né, Fábio? Deixa eu dizer para você, vai passar. Não vai passar porque você vai tomar um remédio. Não vai passar porque as coisas vão voltar a ser como eram. Não, pode ser que não. Vai passar porque há uma esperança em nós. O cuidado do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. A fidelidade do Senhor. Ele é fiel, amém, irmãos? Para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Esperança nas batalhas, ele conclui assim: segurança no palco do medo. Você já subiu no andaime? Irmão Nilton já, né, irmão Nilton? Quem mais subiu em andaime aqui? Levanta a mão. Eu tinha que subir no andaime que meu sogro fazia para construir a minha casa. Era um pedaço de pau cravado no chão, o outro para lá, o outro para cá, e eu pensava que ele ia subir, né? Eu só ia dar um cimento para ele e falar: agora sobe lá para encher a coluna. Eu falei: eu? Filhinho da mamãe? Não, seu daí, eu vou cair, esse negócio não está seguro. Não, não, sobe lá, tem que subir. Eu tinha que subir. Segurança no palco do medo. Eu só falava: Senhor, eu não confio em anjo. Que a coluna não dobre e que esses pau não se movam daqui. Ah, os anjos, Deus vai dar ordem. Vai nada, os anjos saem fora desse negócio. E ele continua dizendo assim: amor nos desencontros. Vou repetir porque ficou picado. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. É grave isso. Agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Portanto, queridos, a prática da palavra não é apenas uma condição para a felicidade, mas um caminho da verdadeira felicidade. Está frustrado, frustrada, triste, aborrecido, chateado, o que for, volte-se para a palavra. Na terça-feira, irmãos, eu fui, um testemunho rápido para você, eu fui instalar no meu Jeep um volante antifurto, porque o que o seguro cobre não cobre o valor do meu Jeep. O meu Jeep não tem valor, mas tem valor, pelo menos para mim tem. E fui lá em São Caetano, encontrei lá um rapaz que eu venho falando com ele há algum tempo, há 2 anos a gente vem conversando sobre essa possibilidade de instalar esse volante no carro.
E agora foi o momento, porque eu falei, em vez de pagar o seguro, eu vou instalar um. Só se o cara rebocar o carro, né? Trazer um reboque, pode acontecer, pode. E fui para lá, terça-feira, combinado, levantei cedo e fui para lá para instalar esse volante no Jeep. E depois chegamos lá, fizemos uma amizade concreta, porque eu conheci, ele me conheceu, recebeu na casa dele. Batemos um papo, ficamos falando sobre coisas depois dos 50, dos 60. Nós somos sessentões, falando sobre a vida, sobre a família, sobre os remédios naturais. Olha que coisa, que papo bom esse negócio de depois de terceira idade, irmãos. Coisa boa. Bênção de Deus. Bênção, coisa boa. E depois de tudo instalado, ele me ensinou como é que eu tinha que fazer na hora que eu saísse do carro. Ideias foram, ideias chegaram. Ele me ensinou a manejar o produto. Depois de pago, a gente se despediu. Eu falei, posso orar pela sua vida? Pela vida da sua família? Pastor, claro. E orei com ele. Quando terminamos de orar, aquele homem estava em lágrimas, emocionado, e eu também emocionado. Nunca nos vimos. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, irmão. Marido, ore pela sua mulher e com a sua mulher. Mulher, ore com o seu marido, pelo seu marido e com o seu marido, pelos seus filhos e com os seus filhos. Irmãos, as pessoas estão precisando de nós. O desafio dos 40 dias, para que Deus nos abençoe na jornada de termos o SEC, Casa de Ensino e Comunhão, dentro do seu lar, é um desafio espiritual. Você precisa orar por isso, para que a palavra faça toda a diferença no seu coração, na vida das pessoas, seus vizinhos ao redor. Não basta que eles saibam que você é um bom crente, mas que você está disposta a abrir o seu lar e convidá-los a ceiar com você dentro da sua casa, tomar um chá, tomar um café e compartilhar a palavra mais preciosa da sua vida. Porque as pessoas estão sem vida, irmãos. Sem vida nenhuma. Quero concluir para nós ceiarmos. Ouça com atenção, mas obedeça em ação. Dê toda a sua atenção. Não permita que o diabo desvie o seu pensamento no momento. E quando isso acontecer, você repreenda, porque é o diabo. Segundo, permita que a palavra te transforme. Não é para o outro, é para você, meu irmão, minha irmã. Você que está em casa. Se o meu filho, não é para o seu filho. É para você, querido, querida. Terceiro, encontre liberdade na obediência. Não é o que eu quero fazer. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Pastor, mas tudo tem que ser para edificar a minha vida? Claro, meu irmão. Claro. E por fim, seja um reflexo de Jesus. Deixa eu dizer para você, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e deu testemunho de Deus vivo. Ela curou, ela libertou, ela anunciou, ela proclamou, ambulantemente falando da graça, do amor, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus. Mas agora somos nós, irmãos, mini palavras, pequenos cristos, perambulando por esse mundo, caminhando em todos os lugares, no seu trabalho, na sua família, que anunciam a palavra, não somente verbal, mas também da prática no seu dia a dia. Nós vamos ceiar nesse instante. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você entendesse muito bem isso. A palavra é lâmpada que ilumina o seu coração. É espelho que reflete a alma e dá direção. A palavra é lei que liberta. E a palavra é verdade que transforma e nos molda à imagem de Jesus. Ao cear nessa noite, querido, querida, eu quero que você, na verdade, não tome apenas do cálice, não coma do pão, porque senão isso é um ritual.
inválido, mas que você entronize isso na sua vida. De trazer à sua vida a verdade desse memorial. De nos lembrarmos que Jesus deu a sua vida por nós, por cada um de nós individualmente. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta, estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele pagou alto preço pela minha vida e pela sua vida. E se você entendeu isso, entregou a sua vida a Cristo, você não pode desperdiçar a sua vida de qualquer maneira. Você tem que usá-la com propósito e para a glória de Deus. Então, ao cear nessa noite, querido, eu quero despertar você a isso, a um renovo na sua vida. Que quando nós começarmos o treinamento no domingo pela manhã e lançar os 40 dias de jejum e oração, que você não apenas jejue e ore por obrigação, mas que você faça isso com um grande alívio, com um grande prazer na sua vida. Que você faça isso com um objetivo espiritual para o seu lar, para a sua vida, principalmente, porque é a começar na sua vida. Para que Deus nos dê esperança, para que Deus nos liberte e para que a gente entre no novo ano querendo mais de Deus para a nossa vida. O mais autêntico, o mais verdadeiro. Nós vamos cear e eu quero convidar 2 irmãos aqui voluntariamente que possam me ajudar a servir os elementos nessa noite. De livre e espontânea vontade, você que já desceu as águas pelo batismo, qualquer um dos irmãos, pode ser 2 mulheres, pode ser 2 homens, pode ser o casal. Quero convidar você a vir aqui nos ajudar a servir a ceia nessa noite. Lembre-se que essa palavra nos dá a liberdade, essa liberdade nos molda para que a gente possa servir em amor aqui aos nossos irmãos. Então venha aqui me ajudar, em nome de Jesus.